Assim como a areia corre entre os dedos, a busca pelo poder escorrega de nós na busca por mais. Essa é uma frase proferida pelo grande filósofo estoico Epiteto, uma reflexão sobre o perigo de deixar o ego controlar as nossas vidas. Em nossa jornada através da vida, encontramos muitos desafios, alguns simples obstáculos físicos, e eles são fáceis de identificar. Outros, entretanto, são internos, emocionais, psicológicos. Dentre esses, um dos mais difíceis de enfrentar e ainda mais difícil de reconhecer é o nosso próprio ego. Esse intangível sentimento de autoimportância, de mérito não merecido, pode ser uma força devastadora que bloqueia nosso crescimento, nossa capacidade de aprendizado e nossa felicidade genuína. Estamos vivendo em uma era em que o sucesso é frequentemente medido pelo número de seguidores que temos em nossas redes sociais, pelos elogios que recebemos, pela aprovação que recebemos de outros. Nessa paisagem, é fácil nos perdermos, permitindo que nosso ego se inflame, obscurecendo nossa visão de quem realmente somos e do que realmente queremos da vida. Mas a verdade é que nosso ego pode nos levar a um beco sem saída, uma rua sem saída onde encontramos apenas a sombra do que poderíamos ser. Ele nos impede de explorar novos caminhos, aprender novas habilidades ou abrir nosso coração para novas experiências. Ele pode nos fazer sentir como se estivéssemos constantemente competindo em uma corrida que nunca termina, sempre perseguindo a próxima grande conquista, a próxima validação, a próxima dose de aprovação. Essa é a história que eu quero te contar hoje. A história de como o ego, se não controlado, pode se tornar nosso maior adversário. E através da história, queremos lhe oferecer um caminho para uma vida mais autêntica, mais significativa e mais feliz. Uma vida onde seu valor não é definido pelos aplausos dos outros, mas pelo seu próprio esforço, sua própria paixão e seu próprio propósito. O filósofo Sócrates uma vez disse: "Só sei que nada sei", e essa frase ressalta a importância da nossa humildade no processo de aprendizado. No entanto, o ego, quando inflado, pode funcionar como uma barreira à nossa capacidade de aprender. Você já se viu relutante em admitir que não sabe de algo, ou talvez tenha evitado se aventurar em um novo campo de estudo por medo de parecer incompetente? Essas são manifestações do ego no controle, um obstáculo à nossa sede inata de conhecimento. Com o ego no comando, há uma tendência de permanecermos na nossa zona de conforto, temendo o desconhecido e evitando a possibilidade da falha. Nos convencemos de que já sabemos o suficiente, que já somos bons o suficiente. O resultado é uma atitude estagnada que impede o crescimento pessoal e a expansão do nosso entendimento. A resposta para esse desafio reside em reconhecer e abraçar a nossa ignorância. Como aprendizes da vida, precisamos buscar o desconhecido, nos colocar em situações onde não somos os mais sábios da sala. Há um certo desconforto que surge quando nossas crenças fundamentais são desafiadas. No entanto, devemos abraçar essa sensação, pois é através dessa desconstrução que podemos reconstruir uma versão mais forte e mais sábia de nós mesmos. A próxima vez que você se encontrar em uma situação desconfortável, pergunte-se: estou evitando isso porque temo parecer tolo ou porque genuinamente não tenho interesse? Se a resposta for a primeira, lembre-se que cada mestre uma vez foi um aprendiz. Cada especialista teve que enfrentar e superar o medo do desconhecido. E você também pode. Sócrates tinha razão. Nossa sabedoria reside em reconhecer a vastidão do que não sabemos. E se permitirmos que o nosso ego fique de lado, se nos abrirmos para o desconhecido, podemos nos surpreender com o quão longe essa jornada de aprendizado pode nos levar. O ego é o falso eu em nós, aquele que se sente superior. Esse sentimento de superioridade, alimentado pelo ego, pode se tornar um grande obstáculo para o sucesso. Quando permitimos que ele se torne o nosso principal motivador, nos tornamos obsessivamente focados em reconhecimento e validação externa. A ambição, em sua essência, é positiva e necessária. Entretanto, quando essa ambição se torna uma ânsia por aplausos, por prêmios, por posições elevadas, a verdadeira essência do sucesso é obscurecida. A ideia do sucesso se torna externa para nós, dependendo da validação dos outros, em vez de surgir de nossas próprias realizações e crescimento pessoal. De repente, todo o nosso esforço e trabalho duro são apenas meios para um fim, uma maneira de ganhar o reconhecimento dos outros. Esse enfoque pode nos levar a subvalorizar nossas próprias realizações e a nos sentirmos insatisfeitos, mesmo quando alcançamos grandes coisas. Também pode nos tornar extremamente sensíveis ao fracasso e à rejeição, já que a opinião dos outros assume um papel tão predominante em nosso senso de valor próprio. No entanto, ao redefinir o sucesso como autossatisfação, derivado de dar o nosso melhor, podemos liberar o jugo do ego.
Afinal, o verdadeiro sucesso é uma conquista pessoal, não algo que possa ser determinado ou tirado por outra pessoa. Se nos concentrarmos em melhorar a nós mesmos, em vez de tentar impressionar os outros, encontraremos um sentido mais profundo e duradouro de realização. O reconhecimento e os prêmios podem ser agradáveis, mas eles são apenas a cereja no topo do bolo, não a própria sobremesa. Lembre-se, o seu valor não reside no que os outros pensam de você, mas no que você pensa de si mesmo. Não deixe que o seu ego crie uma imagem falsa de sucesso. Encontre seu próprio caminho, dê o seu melhor, e o verdadeiro sucesso seguirá. O ego é digno de pena. É um dito famoso de Marco Aurélio, o imperador filosófico estoico, que nos desafia a olhar além do véu do nosso próprio ego. O ego nos convence de que merecemos o reconhecimento e o prêmio que recebemos. Ele nos leva a esperar que cada esforço seja recompensado, que cada trabalho bem feito seja aplaudido. Quando isso não acontece, quando somos confrontados com a indiferença do mundo, nos sentimos desvalorizados e menosprezados. Esse apego aos resultados e a busca incessante por validação externa nos levam a uma busca sem fim, que nos deixa insatisfeitos e exaustos no final de tudo. Buscamos o próximo prêmio, a próxima conquista, a próxima rodada de aplausos, nunca realmente parando para apreciar o que já conquistamos. A verdade, no entanto, é que os resultados nem sempre estão sob nosso controle. Podemos dar o nosso melhor, mas os resultados dependem de uma miríade de fatores que estão além do nosso alcance. Por que então permitir que o nosso senso de valor dependa de algo tão incerto? A liberação vem quando conseguimos separar nosso esforço do resultado, quando conseguimos apreciar o processo e encontrar satisfação em nosso trabalho, independente do resultado. Isso nos permite permanecer firmes e resilientes frente às adversidades e não nos deixa abalar pela falta de reconhecimento. Afinal, como o próprio Marco Aurélio disse, a felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, em vez de permitir que o ego nos leve à desilusão, devemos buscar a satisfação interna que vem de um trabalho bem feito, independente dos resultados externos. Epiteto, um ex-escravo que se tornou um filósofo estoico, certa vez disse: "Não exija que as coisas aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como acontecem, e você prosperará." Esse ensinamento reflete uma sabedoria profunda sobre o ego e a definição de sucesso. Vivendo em um mundo de constante mudança, é fácil se deixar levar pela noção convencional de sucesso, poder, fama e riqueza. Mas o ego, na sua busca por validação externa, geralmente nos leva por um caminho que distorce o nosso entendimento de sucesso. Ele nos empurra para a obsessão por conquistas, prêmios e reconhecimento, esquecendo-se do verdadeiro valor da realização pessoal. O ego muitas vezes nos faz acreditar que seremos somente bem-sucedidos quando alcançarmos um certo nível de reconhecimento ou status. No entanto, a verdadeira medida do sucesso é a paz de espírito que vem de saber que fizemos o melhor que podíamos, independente dos resultados. Nesse ponto, devemos nos perguntar: estamos definindo nosso sucesso por nossos próprios termos ou pelos padrões definidos pelo ego? Estamos perseguindo objetivos que realmente refletem nossos valores e desejos ou estamos nos deixando levar pelas expectativas externas? Para Epiteto, o sucesso verdadeiro se baseava na virtude e na tranquilidade da mente, não em conquistas ou louvores externos. Ao realinhar nossos objetivos e repensar o que o sucesso realmente significa para nós, podemos começar a nos libertar do domínio do ego. Ao invés de buscar aprovação e reconhecimento externos, podemos encontrar alegria e satisfação no trabalho em si e na jornada para alcançar nossos objetivos. Isso não significa que devemos abandonar nossas ambições ou parar de buscar nossos sonhos. Ao contrário, significa que devemos seguir nosso próprio caminho, fiéis aos nossos valores e paixões, e não deixar que o julgamento do mundo ou o nosso próprio ego distorça nossa definição de sucesso, porque no fim das contas, como Epiteto nos lembra, a verdadeira prosperidade está em aceitar a vida como ela é, e não como nosso ego gostaria que fosse. Como o filósofo estoico Marco Aurélio uma vez observou, rejeite a opinião e você estará salvo. Quem então impedirá você de viver de acordo com a sua natureza? Essa reflexão encerra o nosso debate sobre ego e sua influência em nossas vidas. Nos caminhos e escolhas da nossa existência, é imperativo reconhecer que o ego, se não for observado e gerenciado, pode nos desviar, criando uma imagem distorcida de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Entretanto, quando abordamos a vida com humildade, autoconsciência e resiliência, temos o potencial de redirecionar o ego, utilizando-a como uma ferramenta para o autoconhecimento e crescimento pessoal, ao invés de permitir que ele nos domine. E o mais importante, devemos lembrar que o sucesso não é definido pelos aplausos do mundo, mas pela paz de espírito que encontramos em saber que demos o nosso melhor. Ao redefinir o sucesso,
podemos mudar nossa perspectiva e encontrar satisfação e contentamento em nossa própria jornada, não nos destinos que o mundo ou nosso ego impõe. Portanto, esteja encorajado a reavaliar suas motivações, suas ambições e a imagem que você tem de si mesmo. Abra a mente para a possibilidade de que seu verdadeiro eu é muito mais do que um reflexo distorcido pelo seu ego. E, acima de tudo, encontre a coragem para viver a vida de acordo com a sua própria natureza, rejeitando as opiniões que possam te impedir. E não se esqueça, cada passo que você dá em direção a essa compreensão, por menor que seja, é uma vitória em si. Pois, na luta contra o ego, não somos nem vencedores e nem perdedores, mas eternos aprendizes na escola da vida. E, como tal, temos a oportunidade de aprender, crescer e, acima de tudo, evoluir. E não há maior triunfo do que esse.